Mas vamos lá, vamos fazer algumas análises aí sobre o que aconteceu ontem. O Jonas não ouviu, né, Jonas? Você só acompanhou pelo Twitter. Me dê sua impressão pelo Twitter. O que você viu pelo Twitter? Não sei, ou o Bolsonaro deu um tiro no Bonner e espancou o Renato, ou o Renato foi terceiro caso do Bolsonaro. Em resumo, quando a gente vê o que aconteceu pelo Twitter ou pelos comentários, né, o que eu tive, qual a impressão que eu tive? É que Bolsonaro jantou, né? Jantou William Bonner e Renata, ou Renata e Bonner humilharam Bolsonaro, e enfim. Ou seja, tem muita torcida em cima de um ou torcida em cima de outro. E eu acho, cara, que quando você começa com uma torcida, torcida é pra time, entendeu? Pra política você não tem que ter torcida, você tem que ter bom senso. Então eu vou tentar fazer uma análise aqui de bom senso. Talvez algumas pessoas vão me criticar, mas não tem que fazer. O torcedor, ele vai, qualquer coisa que eu vou falar contra, ele vai criticar, e se eu falar a favor, o outro vai criticar, enfim. Então eu fiz algumas anotações aqui e vou comentar sobre a entrevista. Alguém aqui assistiu a entrevista ontem? Porque deu o que falar. Foi a maior audiência do ano da Rede Globo, sabia? Sim. Ganhou de Flamengo e Corinthians, que teoricamente é um jogo de futebol com os dois maiores times do Brasil. Então ganhou. De longe foi a maior audiência da Globo do ano, tá? Então isso daí é uma coisa interessante também para se levar. Joninhas, você colocou o título certo lá na entrada, lá no grupo do pessoal lá? Beleza. Então, vamos lá, vamos começar. Vocês assistiram, Mabel, Luísa, quem tá aí? Quem tá aí assistindo? Vocês assistiram? O Jonas, eu tô com som normal também? Tô, né? Não fiz nada, nenhuma cagada. Tem só o delayzinho sempre. Não, mas tá normal, né? Tá bom. Vamos lá. Bom, ontem foi uma entrevista de 40 minutos, bem cronometrada. Eu acho que eles fizeram desse jeito para que não houvesse não fosse desleal com outras pessoas, então eles tiveram que manter o tempo. Eu entendo esse formato, apesar de eu não gostar desse formato, porque foi uma entrevista muito superficial, já vou chegar lá. Mas para a gente tentar ser justo e com a Globo também, a Globo teve que ter critérios para poder manter o nível, exato. Então o que acontece? Vamos lá. Minha análise vamos fazer uma análise rápida dos três aqui e do resultado vamos começar de trás para frente. Globo. William Bonner fez perguntas pertinentes. O que é isso? Eu acho que ele fez boas perguntas. Apesar dele ensaiar muito antes da pergunta, ele fez ótimas perguntas para o Bolsonaro. Ele pegou temas relevantes, fez um preâmbulo ali. Esse preâmbulo eu achei um pouco maldoso, porque ele faz afirmações, né? É a mesma coisa eu chegar assim, pô, Jonas, por que você mata cachorrinho? Entendeu? Quando eu pergunto por que você mata cachorrinho, a pessoa que está ouvindo entende que você mata cachorros. Eu não perguntei se você mata sim ou não. Eu já faço a pergunta assumindo uma verdade. Então essas perguntas não foram de bom tom do meu ponto de vista. Primeiro você tem que perguntar o que ele tem a esclarecer sobre tal coisa e depois o porquê, talvez, aí seria isso. Mas o William Bonner começa falando começa falando do STF, do Bolsonaro xingar STF, todo mundo sabe dessa parte. Sim, eu acho que tem duas coisas que são importantes ali. Vamos por partes, tá? Do STF. Há um exagero, isso é claro, óbvio, eu acho que não tem nem muito o que falar. Há um exagero do STF, sim, eles estão tentando se impor. Eu chamo isso de vácuo de poder, porque você tem ali ministros que anteriormente ficavam quietinhos, de repente eles começam a entrar em tudo que é página, pessoas perdirem opinião e tudo mais, eles se engrandecem, e o Alexandre de Moraes é um deles. E aí você tem esse judiciário hoje bem que não deveria ser, mas bem indo para um lado ou para o outro, né? Então não acho legal esse ponto. Mas o judiciário tem que se ater a leis. Então o que eles vão fazer? Eles na verdade são pessoas que estão se pautando por leis, mas eu acho muito sacanagem quando o cara usa uma suposta lei nacional lá de 1900 e bolinha para prender um deputado ou um jornalista. Então, assim, né, lei que é a mesma coisa eu falar assim, ó, eu vou usar a lei que é proibido cavalo fazer cocô na rua para prender o cara que eu não gosto, entendeu? Pô, nem tem mais cavalo na rua, mas o cara vai lá, o cavalo dele faz um cocô na rua, pronto.
vou prender o cara, porque lá uma lei de 1910 dizia que cavalo não pode cagar na rua. Então, beleza, vamos lá. STF, para mim, é ponto fácil de entender, há um exagero. Bolsonaro deveria xingar? Não. Mas Bolsonaro pode criticar? Pode. Então, eu acho que ele exagera quando ele xinga, quando ele fala canalha, porque ele pode incorrer num crime. Apesar que canalha não é bem um crime, né? Você xingar uma pessoa de canalha. Mas se ele fala ladrão, se ele falar ele fez isso, aí ele tá incorrendo em crime e aí ele tem que arcar com as consequências. Em seguida, o Bonner faz uma pergunta sobre aqueles caras que levantam faixa de pró-ditadura, eu autorizo o presidente, né, fecha congresso e tal, no meio de manifestações. Cara, essa resposta do Bolsonaro foi genial. Pra mim foi a melhor resposta que teve de toda a entrevista, porque ele falou simplesmente assim, olha, cada um interpreta o artigo 142 como quiser, eu interpreto de outra maneira, pessoas vão lá, eu não proíbo ninguém de ir, quem vai se expressa como quiser, assim como ele também deixa os outros se expressarem, porque tem gente que joga bola com a cabeça dele e eu nunca vi ele fazer nada contra isso. Então, liberdade de expressão, no entanto que o William Bonner nem teve muita resposta, tentou ali argumentar, viu que não ia prosseguir com essa coisa, então eles decidiram cortar a resposta dele e ir para a próxima, né? Aí ele vai para o negócio das urnas. Bom, de novo, para quem viu de perto, o que o Bolsonaro falou ali das urnas, houve sim, eu lembro, em 2014, na reeleição... 2014, né? Foi a reeleição da Dilma, né? Em 2014, na reeleição da Dilma, eu vi de perto a Aécio Neves contestando os resultados e pedindo para que fosse feita uma auditoria. Foi enrolado. Alguns anos depois foi concluído que não dava para auditar, tá? Esse negócio. E o caso dos hackers, eu também lembro, porque o cara foi no Danilo Gentili. Isso daí, em 2014 não existia Bolsonaro ainda. Não. Né? Então, beleza. Houve esse daí sem estar o Bolsonaro lá. Aí, depois falaram da questão da urna de novo, quando houve o ataque hacker, porque o próprio STF assumiu que houve uma pessoa que entrou e ficou 30 dias fuçando nos arquivos de lá. Aí foram fazer eu lembro de ler isso, mas aí já existia Bolsonaro, mas enfim... eu lembro de ler isso e lembro que sim, foi pagado o arquivo de log, eles não tiveram conclusão desse fato também. Então, 2 assuntos que ficaram inconclusivos. O Bolsonaro falou isso, então também acho que ele não falou nada de besteira, mas ele não satisfez com a resposta dele. Eu acho que ele poderia ter falado simplesmente assim, ó... Apesar que uma frase eu achei que ele gostei que ele falou. Ele falou assim, se eu te dou a opção de colocar uma tranca a mais na porta da sua casa para se defender das pessoas, você seria contra? Então, essa foi uma analogia inteligente que ele fez. Ele falou, olha, não tem por que alguém ser contra uma tranca a mais. Então, tá bom, essa daí foi até uma resposta ok. Aí, ele força o Bolsonaro a falar uma coisa, mas presidente não, ele chama de candidato. Candidato, você vai respeitar os resultados da urna, seja qual for? E eu gostei, diga-se de passagem, eu gostei da resposta do Bolsonaro. Ele falou assim, vou respeitar se houverem eleições limpas. Agora, o que é eleições limpas, aí ele poderia falar, o que para você é eleição limpa? Quando você ganha? Aí ele poderia enrabar o Bolsonaro nessa daí. O que é para você eleição limpa? Então faltou a habilidade do William Bonner. O William Bonner faltou fazer essa pergunta. O Bolsonaro não ia ter resposta. Ele ia quebrar o Bolsonaro nessa resposta. Porque ele não ia saber responder isso daí. O que é eleição limpa para você, candidato? Ele ia falar, veja bem, eleição limpa é que... Ele ia talvez dar uma derrapada aí. Sabonetada, ele ia dar uma sabonetada ali. Então essa daí foi uma pergunta que faltou do William Bonner, faltou astúcia do William Bonner ali. Mas ele termina com a declaração. Nós temos aqui, ele quis forçar, então ele falou assim, então nós temos aqui, é muito importante, uma declaração pública de que Bolsonaro vai respeitar as eleições. Ele corta a frase depois, antes do C e fica ali, claro, para uso futuro disso aí. Aí entra onde eu acho que houve mais sacanagem. Renata Vasconcelos, ela faz uma pergunta para Bolsonaro. Ela fala assim, Bolsonaro, o senhor desrespeita as pessoas que fizeram Covid, que tiveram Covid e tudo mais, inclusive imitou uma pessoa sem ar. E aí o Bolsonaro pediu, eu queria que vocês mostrassem o vídeo que eu imitei a pessoa sem ar, porque ela disse que ele debochou das pessoas. Né? Você não viu essa parte, né? Não. Então ela disse que ele debochou das pessoas que tiveram Covid por estarem sem ar. E aí eu fiz a seguinte pesquisa. Falei, poxa, deixa eu ver esse vídeo
que ele está debochando. E aí eu assisti um bom pedaço desse vídeo. Foi numa live dele, na verdade foram 2 ocorrências que isso aconteceu, onde ele fala assim, olha, o Mandetta está pedindo para as pessoas irem ao hospital somente quando tiverem falta de ar. E no começo da pandemia, eu falei assim, eu tinha algumas coisas no começo da pandemia que eu falava, que eu brigava até aqui em casa, e vocês vão entender por que eu brigava. Porque assim, medo, isso eu dou essa aula lá na aula 1, para quem fez minha aula 1, lembra que eu falei do cérebro vermelho, cérebro vermelho, cérebro azul? Lembra disso? Então, quando você pensa com o cérebro vermelho, você faz merda, na maioria das vezes. Apesar dele ser o cérebro que salva você quando você está em perigo. Bom dia, Serjão. Cara, tem um monte de comentário, eu já vou ler os comentários de vocês, tá bom, gente? Mas pode ir escrevendo aí que se quiser perguntar ou questionar o que eu tô falando, não tem problema. Eu não tenho nada a perder ou ganhar falando aqui do cara. É mais uma questão de bate-papo. Enfim. Me perdi. Então, daí ela fala disso daí. Aí eu fui ver o vídeo. Então ele fala assim, Mandetta, você tá mandando os caras ficarem em casa e só irem até o hospital quando tiverem falta de ar. Eu falava, gente, isso é um absurdo. Para que serve o hospital? Para atender pessoas doentes. Vai esperar o cara estar à beira da morte para poder ir ao hospital? Não faz sentido. Mas lá pode ser, você pode se contaminar, não sei o quê. Concordo. Mas cabe do bom senso de cada um saber o momento certo para ir para o hospital. Se o cara acha que está com Covid e se ele começa a apresentar sintomas que podem sair do controle e ele vai lá, ele não vai esperar sair do controle, exato. A hora que ele estiver passando... hospital a gente sabe que é demorado. Você tem um procedimento de entrada, procedimento de triagem, procedimento de internação. Isso daí demora. Se o cara estiver apresentando de manhã esse negócio, é muito provável que às vezes ele entre, e sem contar que os hospitais estavam lotados, ele entre no fim da tarde, dentro de uma... Então, ficava difícil. Eu entendo a situação lá, eu lembro da situação, eu ficava olhando todo dia. Mas, cara, não fazia sentido esse procedimento. Né? Então, e aí eu vi o vídeo, o Bolsonaro imita um cara falando assim, o Mandetta manda o cara vir quando tá já nessa situação. E aí ele imita o cara com falta de ar. Eu acho que ele não debochou. Eu acho que ele foi visual com o exemplo dele. Ele é um cara meio debochado, num geral? Mas ele não foi desrespeitoso com as pessoas. Então, assim, gente, é muito simples pra mim. Aquela frase que é para todo entendedor, para bom entendedor meia palavra basta, é importantíssima. Por quê? Porque quando a gente está falando, muitas vezes numa entrevista como essa ou qualquer outro diálogo muito comprido, o que acontece? A pessoa que fala, o transmissor da mensagem, o interlocutor, muitas vezes ele está numa linha de raciocínio, a pessoa interrompe, ele vai para outra, enfim, às vezes ele perde a noção e fala alguma coisa errada. Quantas coisas o Lula tá falando aí, o povo tá aproveitando também, certo? Tá falando um monte de coisa, falou de pastor, falou lá de pode bater em mulher. Eu entendo que o Lula não falou que... eu entendo. Você acha que o Lula falou que pode bater em mulher? Você acha? Eu acho que não. Ele falou porque ele não entende, ele não tá pensando. O bicho tem 80 anos e não tá pensando. Tava bêbado, provavelmente. Tava bêbado, provavelmente. Então, tudo bem, estão aproveitando. Eu acho sacanagem. Aproveitam essas falas pra meter o pau nele também. Então, eu acho sacanagem também. Né? Mas eu acho que cabe a gente ter a obrigação de entender o contexto. Entendeu? E ter honestidade intelectual de falar, olha, isso aqui não foi. Então, o que eu fiz? Eu fui tentar entender pelos comentários. Aí eu olhei assim, eu vi, caramba, 99% dos comentários falaram, olha, você está tirando de contexto, eu vi o vídeo inteiro e não é isso. Eu falei, poxa, se todo mundo está entendendo assim, será que só a Renata não entendeu isso? Então, eu achei que foi desonestidade dela, porque não foi isso que ele fez. É só assistir o vídeo. Mas assiste com honestidade, para você mesmo. Olha, ele tava tirando sarro, ele falou assim, os caras estão passando mal. Não fez assim e deu risada. Ele fez falando mal do Mandetta. Então essa foi uma desonestidade da Renata. Depois ela fala do que ela fala também? Que ele desincentivou a vacina. Maior erro do Bolsonaro na pandemia.
Eu não teria feito isso. Aí eu tenho uma crítica a ele. Ele deveria escolher melhor, e eu acho que agora, né, eu vou chegar também daqui a pouco falar disso, que ele está evoluindo no sentido de comunicação. Porque no começo ele era um desastre na comunicação. Mas ele deveria falar o seguinte, pessoal, pronunciamento nacional, ele tem poder para isso. Pronunciamento nacional é o seguinte, temos uma vacina aqui que está sendo feita, experimental, Pfizer ou coronavírus, são vacinas que estão sendo realizadas, nós vamos investir nas vacinas. Mas, vale avisar o seguinte, a Pfizer não está, no nosso contrato, Pfizer não se responsabiliza sobre as questões. Eu li na época o contrato. Então, realmente, a Pfizer não se responsabilizava por nenhuma questão. Então, se um cara tomasse a vacina e tivesse um treco, a Pfizer não ia ser processada. Tá? Então, acho que ele deveria falar assim, olha, nós vamos fazer isso, mas... E usar a tática do mas tem isso, isso, isso. E eu acho pertinente avisar a população. Quando eu fui tomar, eu tomei Pfizer, tá? Eu falei, eu sei falar inglês. Vou ler o paper da Pfizer sobre a vacina. E eu li. Não é muito difícil, tem palavra, tem termos ali médicos, mas dá para entender de boa. Li o texto da Pfizer. Eu falei, poxa, as estatísticas estão ao meu favor. É muito mais provável eu pegar Covid e ir para um respirador do que eu tomar uma vacina e morrer esqueci o nome da palavra, daqui a pouco eu lembro. Boa. Ter um efeito colateral muito forte. Pelas estatísticas da Pfizer. E aí, realmente, tomei a vacina. Ponto. Tá? Eu acho que é o bom senso que cabe aí. Agora, o que ele faltou aí, de novo, assim como eu falei que o Bonner faltou falar uma coisa, agora o Bolsonaro faltou falar uma coisa. Isso é muito simples. Se ele pergunta para a Renata assim, Renata, quantos por cento da população do Brasil está vacinada? A gente sabe que está por volta de 80% da população, pelo menos com 2 doses ou 3 doses, se eu não me engano, a última estatística. Poxa, se eu sou um cara tão influente, desincentivei a vacina, por que tanta gente vacinou assim? Por que a taxa é maior que os Estados Unidos? Por que a taxa é maior que a França? Por que a taxa é maior que a Inglaterra? Porque é. Pronto, ele quebrava a Renata numa pergunta. Por quê? Se eu desincentivei. Eu acho que ele não desincentivou ninguém. Falou merda, mas desincentivar, ou seja, o resultado dessas merdas que ele falou... Não, a gente é inteligente, cara. A gente assume que um presidente fala, a gente tem que sair correndo fazer. Não é bem assim. Pra mim, foi simples. Ponto. Que mais? Agora, a Globo não perguntou 2 coisas, isso eu não entendi por quê, Jonas. Mas os 2 assuntos que eu acho que mais seriam pertinentes a se perguntar era da rachadinha, porque eu acho que aí é a maior calcanhar de Aquiles dele. Tudo bem que não é dele, é do filho dele, mas tá aí o maior calcanhar de Aquiles dele. Você pega de revesgueio. Porque, então... Ele respondeu bem no Flow. Talvez por isso que eles não perguntaram. Porque ele vai falar... Você acha que os caras não pensaram na pauta? Pensaram. Então, vamos perguntar da rachadinha. Não, mas se a gente perguntar da rachadinha, ele vai falar que foi o filho dele, que o filho dele tem que ser investigado, pergunte pro filho dele. Pronto, ele quebra a pergunta, acabou. Eu acho que foi por isso que não perguntaram. Né? Mas, beleza. Da Marielle... Também é um caso que está aberto, vizinho dele, não sei o quê. Só que por que a Globo não perguntou? Porque ela foi lá, usou aquela reportagem do porteiro e tal, e na verdade era um fake news, então ele podia acusar a Globo. Eu acredito que não perguntaram sobre esses 2. Deixa eu ver aqui, da Amazônia. Eu vou ler, alguém colocou aqui, foi a Luísa que falou sobre a Amazônia? Deixa eu ler o da Luísa aqui, foi lá para cima, mas vamos lá. Deixa eu ler o tudo, vai, antes de eu continuar. Eu assisti apenas uma parte pelo YouTube, Bolsonaro se esquivou responder algumas questões. Sim. Concordo. Não senti firmeza quando foi perguntado qual o plano econômico. Tá, vou falar do plano econômico, eu tô deixando meio que por último, que essa é uma área que eu tô mais por dentro. A Mabel assistiu. A questão da Amazônia, a devastação em todos os tempos que o Bolsonaro estava fazendo vistas grossas. No futuro, nosso cenário sofrerá consequências nefastas. Tá, eu vou falar sobre isso também. Tá. É o seguinte... Quem perdeu parente alguma coisa sabe as consequências da falta de uma política eficaz. Olha, é o seguinte, Luiz, muito bom, tá? Eu li as suas 2 coisas aí. Eu vou... Gente,
de novo, eu não ganho nada defendendo ninguém ou acusando ninguém. Estamos conversando, tá bom? Antes de qualquer coisa. Eu não tenho paixão política, não tenho nada. Qual é a minha visão sobre a Amazônia? Primeiro, se houveram algumas... Teve uma coisa que aconteceu, isso eu vi de perto, lá nos anos 90. Existia um índice mundial sobre taxa de aprovação das crianças. Vou dar um exemplo aqui para você. E eu era novinho, mas eu lembro muito bem disso daí. E era assim, o Brasil, ele tinha uma taxa de reprovação de 30%, eu não lembro os números, faz anos 90, gente, mas tinha uma taxa de reprovação de 30%. Então, quer dizer, 3 pessoas a cada 10, mais ou menos, que estavam na escola, no colégio, reprovavam e ficavam um ano a mais na escola fazendo isso. E aí o senhor Mário Covas, aqui em São Paulo, mas baseado numa mudança de portaria do MEC, começou a mudar os critérios de reprovação. E aí o que aconteceu? Quando você pega o gráfico de aprovação, ele dispara, ele vai para 2%. E ele sai de 30% e vai para 2%. Eu estou chutando os números também, mas só para vocês entenderem. E aí começa a sair em vários portais que a educação melhorou porque houve maiores taxas de aprovação. E aí eu aprendi esse termo, maquiagem numérica. Ou seja, ao invés de você mudar o problema, você muda como você mede o problema. É a mesma coisa a taxa de desemprego. Você sabe como que é medida a taxa de desemprego hoje? Ela é medida somente para quem vai procurar emprego. Se você está desempregado, está em idade de trabalho, mas não está procurando emprego, você não é considerado desempregado. Não é considerado. Então, por exemplo, se você aqui saiu do imigrante investidor, você foi para casa, seu pai vai te bancar. Não, João, não precisa trabalhar não, eu vou pagar as contas para você. E você não procura emprego, você não entra na estatística como um desempregado. Sabia disso? Sim. E essa estatística mudou também há pouco, não faz pouco tempo, mas já deve fazer uns 10 anos, e isso mudou totalmente os números. Então não dá para você comparar antes e depois. Você dá para você comparar dali para frente. Mas antes e depois não dá, porque dá uma mudança na coisa. Então esse é um problema. Então aí existem algumas sacanagens em alguns portais. Então, quando a Renata falou de Amazônia, eu li algumas matérias, não foi dessa vez, mas eu li algumas matérias falando o seguinte. Existem 2 tipos de fogo lá na Amazônia, basicamente. O programado e o não programado. Ou seja, o acidental, que pode ser criminoso, pode ser espontâneo, pode ser acidente, e o programado, que é queima controlada para não sei o quê. Como começou a ser medido isso daí de um tempo para cá? Com um satélite que olha, aqui tem fogo. E aí, esse satélite começou a cobrir a Amazônia, e aí agora, todo onde tem foco de incêndio, ele entra na estatística. Só que, por exemplo, eu moro aqui perto de Mogi, região aqui do interior, onde é comum fazer queimada da cana-de-açúcar para fazer outra plantação. Ah, polui? Sim, mas se você for falar com alguns ambientalistas, a poluição é melhor que seja feita assim, porque você vai lá, reprograma o solo e tal, enfim, tem toda uma questão técnica que eu não vou entrar e nem sei falar sobre isso. Mas muita gente aceita, é permitido isso, e até há dispositivos da lei que aceitam esse uso. Então o que acontece? Pegaram e somaram tudo. E aí ele deu uma resposta que não deu tempo de ele responder, mas eu acho que ele queria falar isso, que ele falou, eu tentei fazer a regularização fundiária, que é justamente quando o satélite pega essa informação, ele saber, esse ponto do GPS, essa latitude e longitude pertence a um fazendeiro que faz sim o negócio, entendeu? Então nesse caso, eu acho que há uma certa variação de numérica aí de algumas coisas, entendeu? Porque há sim queimadas na Amazônia, e aí eles aproveitaram para fazer um discurso aí. A queimada tem todo momento, e enfim, não acho que seja... Eu acho que ela pegou um assunto... Poderia pegar assuntos melhores. Bom, agora vamos para... Deixa eu ver aqui. Quem perdeu parentes por causa do Covid, sobre as consequências de uma política eficaz... Então, agora, da pandemia, gente, para mim é bom senso. Eu não sei, é difícil, porque aí cada um vai ter sua própria história. Então, eu usar a minha história como referência
não sei se bate. Então, porque aqui eu moro numa cidade que teoricamente tem um bom sistema de saúde, né? Agora, sei lá, um cara que mora no interior do Piauí, eu não sei se ele vai ter a mesma visão, né? Mas é o seguinte, houveram vários erros, e eu como dou aula pra gente de fora, Austrália, a galera meteu pau, Estados Unidos, a galera meteu pau, Inglaterra, a galera meteu pau, Irlanda reclamaram que ficou muito tempo fechada, a Argentina ficou muito tempo fechada, reclamaram. Então, assim, você tem dois lados da moeda. O que soltou demais e o que prendeu demais. Nenhum teve consequência muito boa. Os que prenderam demais, tipo a Argentina, estão sofrendo consequências econômicas agora. Mas também sofreram. Se você pegar o gráfico da Argentina, e aí eu aconselho que você vá direto no gráfico. Você vai ver que o gráfico ele faz assim, e de repente ele faz assim. Lá depois, quando aqui já está caindo, quando a Europa já está caindo, a Argentina explode. Né? China, mesma coisa. Por que está colando agora? Primeiro país, origem. O vírus deu a volta, lá estava tudo fechado. E aí depois voltou lá quando eles já estavam, daí não dava mais para segurar. Então, não acho que, não dá nem para a gente discutir, porque houve erro de todos os lados, porque ninguém sabia nada sobre o negócio. Putz, remédio, tratamento não sei do que, vacina. Cara, ninguém sabia de nada. Nada. Eu lembro do Dória ir lá e falar que a vacina reduzia em 99% e não ia passar de terceira dose. Então, assim, teve muita besteira. Então, se eu for ficar criticando todo mundo, não dá. Eu acho que, simples, eu sei, ninguém é mais importante do que eu para cuidar da minha saúde. Então, o que eu fazia? Eu ficava em casa, porque eu podia, ia ao mercado, colocava uma outra roupa, ia ao mercado, fazia as compras com máscara, com tudo, voltava, trocava de roupa, colocava para lavar e ficava em casa normalmente, né? Eu acho que não tem o que você esperar, né? Ninguém sabia o que fazer. Então eu fiz o mínimo, tá aí. O que mais? Cara, esse do índio eu não sei, Luísa. Não sei esse número, não faço ideia, então não posso falar. Agora vamos lá. Teve algumas coisas que agora vamos falar da economia, depois vou falar das coisas hilárias. Economia. A pergunta do William Bonner foi tentando quebrar, mas ele foi coerente na pergunta. Ele falou assim, existem 3 coisas que você deixou claro na sua eleição passada. Inflação baixa, taxa de juros baixa e dólar baixo. Certo? No começo, ele baixou a taxa de juros, legal. A inflação estava controlada no começo, legal. E o dólar subiu por causa disso. Beleza. Isso foi lá em 2019, a economia estava bombando. Veio 2020, a economia capotou. Mas o William Bonner falou, entendemos que há uma situação de guerra e de pandemia e isso atrapalhou toda a economia. O William Bonner foi coerente na pergunta, parabéns para essa pergunta, William Bonner. Ele fez a pergunta, quais são as propostas? Eu acho que o Bolsonaro ele deu uma derrapada. O que ele deveria falar? Ele deveria dar. É que o Bolsonaro não é economista, mas é uma simples aula de economia que ele deveria dar. Falou assim, no começo do governo, essa é a resposta que eu daria se eu fosse no lugar dele, tá bom? No começo do governo, a nossa meta era baixar taxa de juros para atrair investimentos externos no Brasil que não fossem especulativos, porque quando você tem uma taxa Selic muito alta, você atrai investimento especulativo. Só rentista. Que não traz tantos benefícios para o Brasil, além do dólar baixo. Porque daí quando você tem muito rentista, o dólar tende a cair. Né? Entrada muito grande de dólares. Ponto. Ele falou um fenômeno que qualquer economista assinaria embaixo. Simples. Nossa ideia era essa, porque é uma política da Escola de Chicago lá, do Paulo Guedes, do PG. E aí, veio a pandemia. A pandemia tinha 2 opções. Segurar todo o crédito, segurar a economia, travar tudo, para que houvesse menos gastos, para que o governo figurasse grana, ou injetar dinheiro na economia. De qualquer maneira, o Estado tinha que controlar ali naquele momento. Não dava para você... Liberais tendem a falar, não, deixa a economia rodar, certo? Mas naquele momento, pela situação caótica do mundo, a maioria dos governos fez o quê? O que a população pediu. Injetou grana na população. O que ele fez? Ele deu auxílio emergencial e baixou drasticamente a taxa de juros. Foi para 2%, menor taxa da história.
essa foi a mesma coisa, né? Ou eu fecho ou eu abro lá, a mesma coisa. Ele só tinha teoricamente duas opções. Ou eu seguro a economia ou eu deixo a economia rodar. Ele sabia que isso ia gerar inflação. Paulo Guedes sabia. Eu falava isso lá em 2020. Se preparem que os preços vão subir. Pô, duas coisas injetando grana lá na base, né? Porque o auxílio emergencial foi para a base, foi para os mais pobres. E a captação de crédito vai para empresário, vai para um monte de coisa. Não fechou a empresa. Isso segurou? Segurou. Agora estamos pagando a consequência. Ponto. Mas se ele não faz isso, quais seriam as consequências hoje? É isso que a gente tem que se perguntar. Então, se ele pegasse e falasse, olha, eu tinha duas escolhas, e ele devolvesse essa pergunta para o William Bonner, falasse, qual você faria? Aí o William Bonner vai falar, eu não faria não sei o quê. Então é fácil. Então vamos lá, é isso, isso, isso. Eu não sei se eu faria essas mesmas coisas, mas eu não sou o Paulo Guedes é um economista bom pra caramba, então eu não posso me colocar no lugar dele. É a mesma coisa a gente querer dar pitaco na seleção brasileira no lugar do técnico, né? Um cara que tem um puta de um conhecimento. Então, assim, mas esses são os fenômenos. Ele tinha duas opções, ou segurar a economia ou soltar dinheiro, igual a Espanha fez, igual a Inglaterra fez, igual a Irlanda fez, igual os Estados Unidos acabou fazendo, enfim, um monte de gente fez. Por quê? Porque o povo nessa hora acaba pedindo pro governo fazer alguma coisa e foi isso que eles fizeram. Então, se ele falasse, gente, se ele respondesse, olha, tinha duas opções, eu tomei a opção de liberar e rodar o dinheiro para jogar isso daí para depois, porque depois, com a questão sanitária resolvida, a economia a gente colocava e não pararia todo o sistema como parou. Né? Mas aí eu acho que mesmo se ele não tivesse parado, se o Brasil tivesse sido um país que não parasse, a gente ia ter consequência econômica também ruim, porque o mundo parou. E aí você tem quebra na cadeia de consumo do mundo inteiro. Né? Então não ia fazer diferença, tá? Mesmo se ele parasse ou não. Então nesse caso sim. A Luísa falou da educação. Educação. Cara, educação eu acho que é o pior ministério do Bolsonaro, concordo. Não vou entrar, ele é o pior. Existem algumas coisas algumas explicações que podem minimizar um pouco, mas eu acho que a pergunta da Renata foi tonta, porque ela falou da troca de ministros e ele respondeu simplesmente, eu troquei, porque não deu certo. Eu acreditei nesse, não deu certo. Acreditei nesse, não deu certo. Acreditei nesse, não deu certo e pronto. É uma pergunta idiota da Renata. Ela poderia ter feito um monte de outras perguntas melhores ali, né? Mas ela não fez. Perdeu a chance, tá? A base, eu gostava do ministro Weintraub, porque ele tinha um pensamento que bate com o meu. Trabalhar na pirâmide educacional. Primeiro, ensino básico e ensino médio, para depois eu me preocupar com faculdade. Hoje no Brasil é invertido. O ensino, na verdade não é nem invertido, parece uma ampulheta, porque o ensino fundamental, que geralmente são escolas municipais, elas tendem a ser um pouco melhor por ser gestão mais local. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, na minha visão. Escolas municipais, públicas, elas tendem a ser melhores. Agora, as estaduais, são horríveis. E aí você tem a faculdade federal, que é uma referência. Então, na gestão Weintraub, eu gostava da linha de conduta dele, apesar dele ser muito polêmico e hoje também, causando só polêmica, eu descobri que ele gosta de polemizar por polemizar às vezes. Eu acho que um cara, quando ele tem um caminho, ele não tem que ficar olhando para o lado, ele tem que seguir a proposta dele. Então, aí eu concordo com a Luísa, eu acho que tem bastante crítica a se fazer na educação. Tá? E dizem que é aparelhado e tudo mais, mas não importa, a crítica está aí. Então, a educação, não senti muita diferença nisso daí. Tirando alguma coisa ou outra ali, do FIES, que eu achei que foi legal, ele perdoar a dívida lá e refazer o projeto, algumas coisinhas legais, o resto não mudou muita coisa. Tá? Que mais? Grilagem de terra pública. Bom, foi ela que falou da fome? Não foi, né? Quem que falou da fome? Não sei. Acho que foi nos comentários que eu vi alguém falando sobre fome. Mas essa daí da fome eu também não estou entendendo muito bem o que o pessoal está falando, porque falam que o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. Cara, 33 milhões é mais que 10%. Numa cidade de 500 mil de habitantes, estamos falando de 150
mil pessoas, 170 mil pessoas passando fome. É muita gente. Eu não sei, esse número tá meio fora. Mas eu acho que não foi na... Eu vi alguém no comentário falando sobre isso daí. Eu falei um número, cara, você precisa até verificar esse número porque tá muito alto. Mas enfim, é igual aquela do Lula que tinha 25 milhões de crianças na rua, lembra? Falou, caramba, se fosse assim não dava, a gente ia tropeçar uma criança em cada esquina, né? Então ficou nisso. Bom, agora o que eu achei hilário e aí foi genial. O Bolsonaro escreveu 4 palavras na mão dele. Nicarágua, Colômbia, Argentina e o Messer. Como que é o nome do cara lá? Ai, não lembro do cara, mas... Messer? Alguma coisa Messer. Dario Messer. Isso, alguma coisa. Mesner ou Messer. E eu nem sabia quem é esse cara. E aí ele apareceu, vazou lá. E cara, a Anitta, puta, a Anitta, ela só dá vacila. Aí não tem o que fazer. Ela vai dar um print na mão e posta no Twitter dela. Tipo, olha lá, o cara fez cola na mão. Só que ele não falou daquilo, eram 4 palavras-chave que tava ali. E eu acho que aquilo foi jogado do Bolsonaro para que ele tava ali, ó, tipo, esses assuntos aqui vai quebrar quem perguntar. E aí o que aconteceu? No que a Anitta posta isso, o Bolsonaro vai lá e reposta, falando assim, obrigado, Anitta, agora eu quero que você pesquise esses assuntos. Quem puder, pesquise esse assunto. Então você vê, a Argentina tá na merda, Nicarágua tá na merda, a Colômbia tá na merda, e Dario Messer é o cara que disse que a Globo, que repassava dinheiro pra Globo, ele era doleiro que passava dinheiro pra Globo. Pronto, acabou. O que a Anitta fez? Foi lá e deletou o tweet. Isso foi genial. Essa foi genial, tá? E outra coisa que foi genial do Bolsonaro foi falar que ele ficaria mais 2 horas conversando com ele na boa ali. Então, assim, ele se mostrou resiliente. Bom, em resumo, agora, para acabar a conversa aqui. A Globo não foi feliz. Eu acho que no final ela não saiu bem. Tem gente querendo emplacar, mas eu acho que não. Porque, olhando os comentários, eu vi muita gente falando assim... Ou o cara odeia, beleza. O cara odeia, você não tem que falar. Se o cara já odeia, bicho, você pode falar um monte de coisa, beleza. Se o cara ama, você pode falar um monte de coisa, não vai mudar. Pronto. Então, qual é a questão? A gente tem que pensar em quem não sabe em quem votar. Aí que tá esse cara. E eu acho, posso estar enganado, por isso que eu tô falando eu acho, porque é uma visão talvez um pouco... enviesada, mas eu acho que quem ganhou foi o Bolsonaro. Por quê? Porque ganhou assim, no sentido de talvez converter votos, né? Que é essa a intenção. Porque ele se manteve calmo. Aquela resposta que ele deu pro Bonner quando o Bonner fala você tá querendo que eu seja um ditador? Você viu essa? Não. O William Bonner fala assim, você falou que não ia governar com o Centrão, mas aí você vai lá e se alia ao Centrão. Ele falou, mas peraí, então você tá querendo que eu seja um ditador? Não, Bolsonaro. Daí ele fica sem graça. O Bonner é muito engraçado. Não, Bolsonaro, imagina. Não. Aí ele falou, não, porque eu tenho que... Daí ele explicou lá, eu achei legal a resposta dele, porque é verdade, apesar de que sim, ele se aliou com o Centrão e ponto. Isso tá óbvio, né? Mas a resposta foi coerente. Falou, olha, eu tenho que me alinhar, ou você quer que eu feche o Centrão? Né? Você quer que eu seja um ditador? Então foi uma resposta provocativa que ele respondeu à altura. Mas enfim, a Globo, ela tentou... provocar, eu acho que faltaram perguntas. Se eles pegassem um pouco mais na economia para proposta seria legal. Propostas para educação, eu acho que se ele ficasse na educação é o maior ponto negativo, tá? da coisa. Agora, cara, tem coisas que não dá para negar. Então eles nem falaram, mas por exemplo, a agricultura, putz, tá bombando, o agro tá bombando no Brasil, né? A economia não é das piores, né? Eu já tenho lido as notícias aí ultimamente, então não dá para falar também mal. Então eles tinham que ter pego na onde dói. Educação, concordo com a Luísa, né? Tinha que falar sobre educação, que é um dos pontos ali. O que mais que ele poderia falar que você acha que é um ponto negativo aí? Tem um negócio Da rachadinha eu já falei que ele ia responder. Eu acho que o ponto mais forte, na minha visão, é a educação, que ele ia ficar meio que... E ninguém tá pegando nisso, ninguém se atentou a esse ponto. E a pergunta da Renata poderia ter sido feita de outra maneira, mas ela foi falar dos ministros e aí a resposta dele foi simples. Então ela perdeu a chance. Então, no geral, o resultado, assim, eu acho que as pessoas que olharam ali e talvez falassem, eu ouvi dizer que o Bolsonaro é não sei o quê, e aí assistiu, eu acho que ele deu respostas satisfatórias, e aí eu acho que ele converteu. Agora o cara falar, não,
Acho que eu não vou votar mais no Bolsonaro depois dessa coisa? Eu acho que não. Eu acho que não. Pessoa que falava, olha, eu não tô na dúvida, e falar, agora eu decidi que não vou votar. E não vou nem falar que eu acho. Eu li muito, fiquei uma meia hora lendo um monte de comentário. Claro que tem um monte de gente ali. Bot também. Bot eu não vi, cara. Eu pesquisei. Não vi. Tudo conta criada há 6 anos atrás, 8 anos atrás, sabe assim? Conta velha. Não vi. Nem para um lado, nem para o outro. Mas a maioria tinha muito fã, mas muita gente falando assim, olha, não votava, gostei da entrevista, acho que eu vou votar nele, ou mudei de ideia. Não vi ninguém falando assim, olha, eu ia votar nele, não vou mais. Não vi nenhuma. Mas, enfim. Agora, vamos lá. Uma outra visão agora. Fora de tudo isso. Me desculpa, Rede Globo, mas o formato de vocês já era. Já era. Esse formato já era. O que o Podpah fez com o Lula e o que o Flow fez com o Bolsonaro foi muito melhor. Ali é um modelo que vai surgir daqui pra frente. 1 hora, 2 horas, 3 horas de bate-papo, onde o cara fala, onde o cara conversa. Eu acho muito mais legal esse tipo. Ciro, fizeram isso com Ciro, fizeram isso com vários. Esse formato é muito mais legal. Isso, pra mim, o que você acha, Jonas? Esse formato de fazer perguntinha rápida e rebater não dá certo. Não dá certo. Agora que a gente viu que tem formato melhor, você faz essa diferença, tá? Então eu não sei. Tá? Não sei. Não acho que vai dar certo, não. Mas interessante. Eu acho que foi bom para todo mundo. Olha lá, a Luísa falou, você tem razão, tem amigos que votam... eu acho que é a mulher do Facebook. Atende, por favor. Fala que eu já estou terminando. Tem amigos que votam no Bolsonaro e outros que votam no Lula. Luísa, o que a gente tem que levar em consideração é isso. Tem pessoas que estão nesse meio termo. Eu conheço algumas pessoas que estão no meio termo. Tá? Que eles estão falando nenhum nem outro, né? Mas no segundo turno, cara, ou é um ou é outro. E não tem o que fazer. No caminho, na situação que a gente está, ou é um ou é outro. Tá? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aqui no Brasil é isso, é binômio. É duas coisas, é binário, quer dizer. É duas coisas. É um, é outro e acabou. Então, eu, sinceramente, vi mais pessoas inclinadas a votar no Bolsonaro do que no Lula depois disso daí. Vamos ver como vai ser na quinta-feira, né? Quinta-feira está proposto o Lula ir lá. E aí que tá a pergunta. Vão pegar pesado? Eu acho que também tem uma galera, vão facilitar pro Lula. Eu acho que não. A Globo pegou pesado lá com a Haddad, na época que o Lula estava preso. A Globo falou bastante coisa da Lava Jato, ela noticiou tudo. Ela não é também, ela é obrigada a pôr. Eu acho que tem sim uma briga da Globo com o Bolsonaro agora, é muito fácil de se perceber isso, mas ela está tentando manter a linha. Não dá para ficar também só metendo pau, né? Globo lixo, não sei o quê. Não. Eu acho que ela vai pegar pesado com o Lula. É lógico, se ela não trouxer, aí vai ser absurdo, mas se ela vai ter que trazer mensalão, petrolão, a própria prisão, né? Essa descondenação dele. Né? Então tudo isso vai ter que ser falado. Vamos ver qual vai ser os pontos que ele vai responder. E são casos indefensáveis, né? O que ele vai falar? Né? Ele vai falar que ele é inocente, por isso que ele foi descondenado? Não vai. Porque ele foi descondenado não porque ele é inocente, ele foi descondenado porque ele estava no endereço errado. Né? Esse é um processo. Né? Então, vamos ver como a Globo vai ser. Mas eu não gosto de meter pau na Globo, não. Eu acho que a Globo ela tem que fazer o que ela fez. Ela foi provocativa. Foi uma fé da Renata, do Bonner, as perguntas dele foram coerentes. Mas a Renata, eu acho que ela usou de má fé ali em algumas questões ali. Agora, de resto, parabéns pra Globo e parabéns pro Bolsonaro que foi lá e respondeu e não teve treta, muita gente esperando treta, né, briga ou xingamento. Eu acho que ele se manteve e ok. Não teve jantou ninguém jantou ninguém. Eu não acho, não. Eu acho que levemente o Bolsonaro sai com a vantagem porque ele fez o que muita gente não esperava. Só isso, né? Mais ou menos isso. Agora, quem está com voto marcado não vai mudar. Isso eu percebi. Não vai mudar. Isso eu percebi no chat, eu percebo no dia a dia, né? E é engraçado que aí entra a paixão, o famoso cérebro vermelho. A galera xingando outro de gado, outro xingando de bozo, outro chamando de... sei lá,
Do que xingam os lulistas hoje? Ladrão, mas aí é o Lula, né? Xingam o Lula. Mas quem que segue o Lula? Xingam de... Bom, sei lá, enfim, os xingamentos que existem lá. Então no chat você vê, ou nos comentários ali do YouTube, xingamento pra caramba. Mas tá aí, tá feita aí uma geral sobre o que eu percebi da entrevista. Tá bom?